Chegou a ler lá? Li. É assim, a gente tem que fazer um perfil. Eu vou escrever um perfil teu e vai também entrar o vídeo e a entrevista em áudio editadas no site. A gente vai falar mais sobre a tua história no rádio. Na TV a gente vai citar por onde tu passou, onde tu tá agora, mas o que a gente quer saber mais é sobre o rádio. Então, mais ou menos o que a gente estava conversando antes, como é que tu chegou até o jornalismo e como é que tu foi entrar no rádio, na ABC, no começo da tua carreira? Foi como estágio ou já foi contratada? Não, eu comecei no rádio em maio, dia 24 de maio de 1998. Eu vi no jornal NH, que era do Grupo Sinos, que tinha a Rádio ABC, uma notícia sobre um concurso que eles iam fazer sobre um programa de rádio feminino. Eles já tinham, e existe até hoje, um programa de debates masculino, chamado Fórum Esportivo Debates, que ainda é composto por homens, e eles debatiam, claro, a dupla Grenal, mas principalmente o futebol da região, o Novo Hamburgo, 15 de novembro, os clubes da região que na época eram muito fortes, assim. E eles tiveram a ideia de fazer um programa feminino. E eles colocaram um anúncio no jornal, e eu, como sempre quis trabalhar com futebol e não sabia a área, eu nunca quis ser jornalista. Eu queria trabalhar com futebol. Aí eu pensava assim, eu jogava vôlei, né? Daí o meu técnico de vôlei, um dia eu disse pra ele, eu vou fazer educação física, daí eu vou fazer o curso da federação e vou ser árbitra. Daí o meu técnico de vôlei disse, nem pensar, porque eu sou professor de educação física e ali tá o estagiário. Ele ganha quase a mesma coisa que eu não vou deixar tu fazer educação física. Aí eliminei a educação física. Aí eu fazia fisioterapia, por jogar vôlei, sempre tive problema nas costas, eu fazia fisioterapia. Os jogadores de vôlei faziam fisioterapia. Daí eu pensei, é isso, vou ser fisioterapeuta e vou trabalhar no clube de futebol como fisioterapeuta. Sempre eu pensava minha profissão relacionada ao futebol, não ao que eu sonhava em ser. Aí tinha aula de anatomia, daí eu sempre tive medo de morto. Daí desisti da fisioterapia para não ter que fazer aula de anatomia. E então eu era muito tagarela na escola, eu estudava no colégio de freiras lá em Novo Hamburgo, no Santa Catarina, eu era muito conversadeira, assim, mas muito mesmo, assim. Sempre fui uma das mais ativas da sala, tipo, a professora me mudava de lugar todos os dias, me botava assim com a mais quietinha da sala pra ver se eu acalmava no final da aula, a mais quietinha, era a mais conversadeira também, junto comigo. E um dia minha professora, a Shirley, de História, resolveu utilizar toda a minha tagarelice a favor da escola. E aí me buscava na sala de aula para fazer os eventos do colégio. Aí eu apresentava festival de países, festival de talentos, feira de ciências, aquelas aberturas que tinha eu que apresentava. Eu pensei, então podia ser jornalismo, né? Era assim, nunca foi assim, meu sonho é ser jornalista esportiva. Não, eu queria trabalhar com futebol onde quer que fosse, em qualquer área. E quando tu ingressou no jornalismo, tu sonhava em trabalhar com rádio ou tinha algum outro objetivo, além de trabalhar com esporte, por exemplo, de ser apresentadora, de ser repórter? Não, eu só queria... Aí aconteceu, a Rádio ABC fez um concurso, colocou no jornal o anúncio e eu me inscrevi. Daí meu pai não queria deixar eu ir, porque ele sabia que eu não tinha a menor capacidade. Eu tinha 17 anos, né, eu nunca tinha feito nada, nem passado no vestibular eu tinha. Eu tava no colégio ainda, né. E aí eu me inscrevi e fui. Daí o programa era assim, a gente participava junto com os homens do programa que já existia e eles se sabatinavam, assim. Só que tudo que acontecia eu sabia, porque eu ia nos jogos, eu acompanhava, eu sabia do dia a dia dos clubes, eu vivia aquilo ali por gostar de torcedora, não de profissional, enfim. E aí no final do programa eu fui uma das 4 escolhidas, eles escolheram 4 pessoas e eu fui uma das 4. Eram 4 mulheres já, bem mais velhas que eu, tinham seus 30 e poucos anos e eu 17. Uma delas era jogadora de futsal do Chimarrão, que era um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul, multicampeã. A outra, o pai dela era técnico de futebol e a outra, o pai e o irmão eram técnicos. Então elas sabiam muitas coisas de técnica, tática, esquema, enfim, tudo que eu não sabia. Era o Fórum Feminino de Esportes. E aí se criou o Fórum Feminino de Esportes, era um programa todos os domingos de manhã, nós não éramos funcionárias do Grupo Sinos, a gente ganhava R$25 por domingo, rezava que no final do mês tivessem 5 domingos, para ganhar R$125 por mês.
Né? Eu era professora durante a semana, eu sou formada em magistério, dava aula para maternal, e nos finais de semana, então, eu fazia esse programa. Aí, quando eu comecei a fazer, que eu comecei a entender a responsabilidade que era, porque eu não tinha noção, era pra mim uma brincadeira, eu vou ali falar na rádio, entendeu? Eu não tinha noção. Quando eu comecei a participar do programa e ver que elas sabiam tudo, e elas falavam tudo, e eu não sabia o que elas estavam falando, e elas faziam questão de mostrar para os ouvintes que eu não sabia do que eu estava fazendo ali, eu comecei a entender a minha responsabilidade. Não tô lá brincando. E aí eu comecei assim, tipo, eu juntava, na época não tinha internet que tem hoje, não tinha celular, não tinha essa facilidade que a gente tem agora, que o torcedor em 1 minuto sabe o que aconteceu no treino do time dele, né, ou o que aconteceu com algum jogador. Eu juntava os jornais da semana inteira, e sábado de noite, programa no domingo de manhã, né? Sábado de noite eu sentava, eu tinha um caderninho e começava a anotar tudo o que tinha acontecido durante a semana. No boxe, no MMA, na Fórmula 1, handball, basquete, futebol, enfim, tudo do esporte. E começava a anotar, tipo, fazendo um resumo. Aquilo ali foi me fazendo guardar algumas coisas. O resumo acabava me ajudando a entender o que estava acontecendo. E aí comecei a chegar domingo e elas falavam e tal coisa, e eu, sim, tá acontecendo isso. Ah, porque tal corrida de Fórmula 1. Aham. O Senna fez não sei o que lá, melhor volta na curva, não sei do que. Tipo, eu sabia tudo. Porque eu tinha estudado, tinha me preparado. Conforme eu fui entendendo a responsabilidade que era. E aí eles começaram a... E aí o nosso programa ganhou mais tempo na rádio. Ele tinha 1 hora, virou 2 horas. Aí eu comecei eu mesma, assim, pedir pra elas, será que hoje eu não posso ir na concentração lá no Novo Hamburgo, tinha jogo de tarde? Quem sabe vocês ficam no estúdio e eu vou lá na concentração? Elas, mas como é que tu vai fazer lá, né? Eu entro por telefone e tal. Tá, vai, sim, elas dizem, vai. Aí eu chegava lá, eu me metia, assim, as coisas eu nem sabia que não podia, sabe? Um dia eu pedi pro técnico do Novo Hamburgo, eu posso escutar a preleção, o que tu fala pros jogadores antes do jogo? Ele, olha, nunca mostramos, né? É uma coisa do clube, do grupo. Tá, mas eu não posso uma vez só acompanhar, nunca acompanhei. E ele, tá, pode ir. Tipo, sem saber que eu ouviria um não, eu pedia, entendeu? E aí ele deixou. E aí eu comecei a todos os domingos acompanhar a concentração dos clubes. E aí eles passaram a me usar de tarde também na jornada esportiva. Sempre eu ganhando cachê, não era funcionário. Ganhava cachê por jogo que eu fazia. Daí eu virei repórter da galera. Não existia. O Lucianinho hoje é o símbolo, né, do repórter da galera do Rio Grande do Sul. Ele não existia na época. Nunca, não tinha isso. E eu lá no Novo Hamburgo fazendo. Foi a primeira. Fui fazendo. Aí eu comecei a fazer isso. Virei repórter da galera. Daí depois eu fazia jogo, repórter de campo, mas eu era muito desligada. Tipo, passava alguém que eu conhecia, eu virava e ia conversar. Tipo, daqui a pouco tinha o lance que eu tinha que descrever. Não tinha visto, porque eu tava conversando. Fui plantão esportiva, porque lá na rádio é uma rádio pequena, então, tipo, todo mundo, quando faltava alguém, olha, hoje não tem plantão. Será que a Débora pode fazer? Posso fazer. Tudo eu podia, tudo eu queria, tudo eu achava o máximo. E quanto tempo tu acha que demorou pra esse preconceito com a tua idade na época acabar? Então, eu nunca tive noção, sabe? Eu era metida, assim, no sentido de não entender. Assim, mulher não faz? Se eu cresci num campo, meu pai jogava futebol, eu ia com ele desde que eu me conheço por gente. As famílias dos outros jogadores todas iam. Quando não tinha nenhuma esposa para cuidar de mim, que a minha mãe quase não ia, eu sentava no banco de reservas. Ficava ali olhando o jogo, vendo meu pai jogar. Como assim mulher não vai? Sabe? Eu nunca entendi que mulher não tinha espaço. E talvez por isso eu nunca entendi que era um caminho a ser desbravado. Eu achava muito natural na minha vida e achava que seria muito natural no mercado de trabalho. Eu fui começar a entender, porque lá em Novo Hamburgo era assim, eu comecei em Novo Hamburgo. Né? Aí, tipo, tu ia fazer o jogo, quem tava lá na torcida? Os vizinhos, os amigos da minha mãe de infância. Eles não estavam te avaliando como profissional. Olha que legal a filha da Ivone ali no jogo. Olha que legal o filho do Leonel ali fazendo transmissão. Eles avaliavam isso. Eles não viam assim se eu fazia certo, se eu fazia errado, se eu estava aprendendo, se eu falava errado, se estava ruim o que eu estava fazendo, se eu tinha que mudar o que eu estava fazendo. Eu fui ter noção de onde eu estava pisando quando eu cheguei em Porto Alegre. Primeiro que eu vim fazer um Grenal aqui pela Rádio ABC e eu fui expulsa do campo.
e pelo segurança da federação, na época. O pessoal da ASEG já me conhecia, porque eu sempre fazia os jogos, tinha carteirinha da SEG, enfim, era credenciada. E quando eu cheguei em Porto Alegre, um cara da federação me viu atrás do gol e disse assim, tu vai ter que te retirar, porque aqui não é lugar de assistir o jogo. Eu falei, olha, estou trabalhando. Aí ele assim, então fala aí nesse microfone que eu quero ver. Aí eu disse assim, eu não tenho como falar, o narrador tá narrando, né? E Grenal é muito pior, porque, tipo, tu interromper o momento do narrador, né? O repórter tem que falar o menos possível, né? E aí, só que na época, hoje eu diria, só um pouquinho, Vânios, Porto, que era o narrador, né? Eu só quero falar aqui um minutinho durante a nossa transmissão, porque o segurança não tá acreditando que eu tô trabalhando. Hoje eu falaria isso. Mas com 17 anos ele me intimidou, eu fiquei nervosa, eu queria chorar, eu queria sair de lá. E aí ele disse assim, tu vai falar? Eu disse, não, eu não posso falar, o narrador tá narrando. Ele, então, tu vai ser retirado. E o rapaz da SEG dizia, não, ela trabalha, ela tá sempre nos jogos, ela faz os jogos. Não, ela não quis me obedecer. Eu nunca vou esquecer o rosto dele. E aí ele me tirou do jogo. E aí eu saí chorando e tal. Eu disse, tu tá atrapalhando o meu trabalho, esse é o meu trabalho, tu não tá me respeitando enquanto profissional, não sei o quê. E saí chorando. E aí aquilo ali foi pra mim o primeiro contato com o preconceito, porque lá em Novo Hamburgo, em Campo Bom, as pessoas eram muito acolhedoras, sabe? Eu chegava no jogo, tinha um senhor lá no 15, em Campo Bom, que já tava lá com pizza de casa, aquelas, cuca e um cafezinho. Ó, Débora, minha esposa te mandou, sabe? Era família, não era aquela coisa de torcedor que a gente vê hoje. E isso tu ainda não estudava jornalismo? Aí eu comecei na rádio em maio, passei no vestibular naquele... Porque até então eu não sabia o que eu queria fazer no vestibular, então eu não fiz. Daí eu passei naquele meio do ano, pra jornalismo mesmo, e comecei. Daí eu já tava nos primeiros semestres. E por quanto tempo tu ficou na ABC? Eu fiquei até 2004, quando eu fui pra Band, de 98, né? Eu virei funcionária, tipo, um ano e pouco depois. Aí eu virei funcionária da rádio, comecei a trabalhar como repórter mesmo, apresentadora, lá ganhei um programa jovem, o Galera, que era muito legal também. Um ano e pouco depois. Mas fiquei até 2004 lá, quando eu fui pra Band. Eu recebi o convite pra vir pra Porto Alegre. E como é que foi a saída pra Band? Foi muito curioso, porque eu tava na Unicinos, onde eu estudei, e uma colega minha chegou pra mim e disse que eles estavam pedindo pra ela o meu telefone. E eu achei, não, né? Ela trabalhava na Ela Band. trabalhava, o Záquia, que era um dos integrantes do Toque de Bola, o Toque de Bola, que era o programa de TV da Band, era o Záquia, Maineri, o Záquia era o Colorado, o Maineri era o gremista, o Belmonte, que era o jornalista, o Meneghetti e o Ribeiro Neto, eram eles os integrantes. O Záquia tinha pedido falado lá, ela trabalhava com ele, e ela disse assim, mas ela é minha colega da Unicinos. Ele, então consegue o telefone dela que a gente tá atrás dela. Eles tinham me visto trabalhar em Novo Hamburgo, porque o 15 de Campo Bom, naquela época, 94, ele foi semifinalista da Copa do Brasil, ele jogou contra o Corinthians, contra o Vasco, ele eliminou vários clubes grandes. Então, naquela época eu trabalhava muito nesses jogos importantes. E eu comecei a conviver com eles. Ele foi 3 anos consecutivos finalista do Campeonato Gaúcho contra o Inter. E eu fazendo os jogos. Então a imprensa de Porto Alegre começou a me enxergar lá no interior, né? E aí eles pediram meu telefone. Daí eu falei com o Ribeiro Neto e ele me chamou pra vir a Porto Alegre e conversar com ele. E eu vim. E aí ele começou a conversar comigo e tal. Daí ele disse assim, tu já conhece o estúdio do Toque de Bola? E eu disse assim, não. Na verdade, eu não assistia muito programa de TV, porque eu era apaixonada realmente por rádio, né? E aí ele sentou comigo lá no estúdio e começou a me perguntar coisas de futebol. E eu comecei a falar, porque era muito natural pra mim falar de futebol, era o que eu gostava. E aí eu não sabia, porque eu também não sabia que existia suíte, que o Meneghetti e o Paulo Pires estavam me observando no suíte. Observando eu falar com o Ribeiro. Só que eu nem sabia que existia suíte, entendeu? Eu achava... Então eu comecei a conversar com ele lá, normal, coisas de futebol. E aí eles disseram, realmente, ela é ela. E aí me convidaram pra trabalhar lá. Aí no programa de TV? Na TV e na rádio.
E eu nunca tinha feito TV, né? Eu não sabia nada, não sabia nem por onde começar. Fazia uns textos enormes, porque achava que era que nem na rádio, que tu sai falando. Na TV não, tem 1 minuto e meio cada VT, tem 1 minuto com cabeça, tem 1 minuto e 20 com cabeça. Tipo, comecei a ter que recomeçar, né? E aí foi isso, aí eu comecei como repórter da TV, participava dos programas da rádio, tanto do Na Geral como o Cláudio Cabral e o Belmonte, foi uma escola, e das transmissões, do Band Sport Show, e aí também a partir de um período eu ganhei um programa meu que eu apresentava domingo de manhã, que eu era apresentadora, era sobre futebol também, que eu fazia tipo um arquivo confidencial com os jogadores. Eles adoravam ir, eu buscava histórias da vida dele, gravava com as pessoas durante a semana, de surpresa, e eles iam como se eles fossem dar uma entrevista. E eu começava a contar histórias da vida dele com essas pessoas que conheciam eles. E esse programa foi ideia tua? Foi ideia minha. Ai, muito legal. Muito legal. Tipo, pra dar um exemplo, assim, uma vez foi o Patrício, que era o lateral do Grêmio, e aí eu descobri durante a semana que quando ele era criança ele era muito pobre e ele não tinha chuteira para treinar. Ele treinava de pés descalços. E o Vinícius Prates, que era amigo dele de infância, tinha chuteira. E aí um vizinho da rua, assim, ele juntou dinheiro um ano inteiro e no final do ano ele deu uma chuteira para ele. Para ajudar a mãe dele, que era viúva, tinha muitos filhos e tinha que batalhar por outras coisas menos supérfluas, né? E aí na época eu achei esse vizinho. Eu conseguia o vizinho, eu conseguia a mãe dele pra contar a história, enfim. Daí o Patrício foi. Tipo, eu me lembro, assim, que era muito difícil de levar os jogadores domingo de manhã, porque geralmente eles estão concentrados, né? Então eu só conseguia levar os machucados, os suspensos, né? Eu rezava pra algum levar um terceiro amarelo, alguma coisa assim. E eles, eu chegava, daí depois que um ia, eu chegava na semana nos treinos deles e dizia, quando que vai ser eu? Qual vai ser a minha vez? Porque eles adoravam aquele quadro que eu fazia com eles. Esse era o programa da rádio no domingo de manhã. E na TV eu comecei como repórter daí, né? Quando faltava um integrante da bancada, eu entrava no lugar e debatia com eles. E aí virou o grande diferencial, porque não tinha, né? A mulher que debatia com os homens. E eu virei integrante fixa mesmo quando todos estavam. Aí mesmo que estivessem todos, tinha uma quinta cadeira. E mesmo nessa época ainda não era comum mulher trabalhando com esporte? Não. Eu me lembro que meu primeiro jogo pela Band foi Grêmio São Caetano. Eu fiz pela rádio. Tinha 30 mil pessoas no Olímpico. Eu tava muito assustada, porque eu fazia jogo, como eu disse, pra família em Novo Hamburgo. E o Anderson Lima fez um gol, ele jogava no São Caetano, já tinha jogado anos no Grêmio, fez um gol, e quando ele fez o gol, ele colocou o dedo assim na boca. E aí o comentarista da Rádio Belmonte, ele disse assim, que é um absurdo um jogador que passou por aqui, que conhece a torcida do Grêmio, mandar a torcida do Grêmio calar a boca. Fez o gol e ainda foi provocar a torcida e tal. E eu me meti na transmissão, na verdade eu não sabia que eu não podia me meter, sabe? Eu não tinha muita noção ainda, eu era muito menina. E eu disse assim, olha, eu não acho que ele mandou a torcida do Grêmio calar a boca, eu acho que ele pediu pros colegas dele não vibrarem. Ele pediu pros companheiros dele não vibrarem. Meu Deus, no intervalo do jogo foi um bombardeio de mensagem pra rádio. O que essa guria tá fazendo aí? O que vocês estão fazendo com ela? Por que ela não tá em casa fazendo tricô? Porque a mulher tem que estar em casa lavando roupa. E um horror de um bombardeio de mensagem. E eu, muito jovem, assim, meu primeiro jogo, eu pensei, me odiaram, né? Que horror, que vergonha. Chorei. Olha, foi um inferno. Quando voltou do intervalo, meu colega foi no Anderson Lima. Anderson, podia explicar que tu botou a mão na boca e tal, pedindo pra torcida calar a boca? Ele assim, eu jamais mandaria a torcida do Grêmio calar a boca. Toda a história que eu tenho aqui, tudo que eu vivi aqui, eu nunca vou esquecer. Eu tava pedindo pros meus companheiros não vibrarem. Eu até me arrepio, sabe? Mas, tipo assim, aquilo ali pra mim foi assim, eu tive a visão menininha da história, né? Romantizada e era verdadeira, entendeu? Só que ninguém que jogou ao vento todas aquelas palavras pra mim no intervalo jogou de volta desculpas, né? Depois de ouvir ele dizer isso. Só que eu não sabia lidar. Hoje eu sei lidar. Tipo, a gente lida com a paixão das pessoas, elas são passionais e a gente tem que entender que nem todo mundo concorda contigo, nem todo mundo gosta de ti, nem todo mundo é fã do teu trabalho ou gosta do teu trabalho, enfim. Mas na época eu não entendia, eu achava horrível as pessoas te ofenderem, assim, sem te conhecer, sabe?
E nessa época que tu começou a trabalhar com rádio e com TV, tu tinha alguma preferência ou quando tu começou a trabalhar com TV tu se apaixonou pela TV? Eu sempre preferi o rádio. Sempre preferi o rádio. Eu sempre fui apaixonada por rádio. Hoje, assim, eu ouço rádio dia e noite, eu tô sempre com o meu radinho. Eu falo em casa sozinha, às vezes, imaginando se eu tivesse eu na rádio fazendo tal coisa. Pra mim, é incrível esse veículo, assim, a instantaneidade, a forma que tu pode chegar nas pessoas que tu nem imagina, né? Eu até na Rádio ABC tinha um programa jovem, esse o Galera, e de segunda a sexta ele era um programa de debates com temas relacionados à adolescência. Alguma coisa lá, tipo, o shortinho, a história do shortinho, ia ser um tema de debate do Galera. E nas sextas-feiras era o dia das bandas. Iam todas as bandas, desde as mais famosas aos de garagem que tinham que ser valorizados. E eu me lembro que as escolas entraram em férias. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Né? Janeiro e fevereiro de programa. E aí morreu a Cássia Eller. E o meu colega, o Moisés, trabalhava comigo, ele mesmo me sugeriu, Débora, quem sabe a gente faz um especial da Cássia Eller hoje. Né? Não tem as escolas. Eu, boa! Aí eu pesquisei a carreira dela, pesquisei curiosidades sobre a vida dela na música, curiosidades sobre algumas músicas dela que a gente rodaria, a gente rodou as músicas sucessos dela nesse programa e tal. A história da morte dela, enfim. Foi um programa especial sobre ela. Daí no meio do programa eu pensei assim, claro, vai ser isso. Vamos trazer uns fã-clubes nas férias. As pessoas têm ídolos da música. E a gente traz os fã-clubes no verão. Quando voltarem as aulas, a gente retoma os debates. E aí eu anunciei, né, na rádio. A rádio era 1470M. Era lá no cantinho do dial. Não tinha como tu passar, sem querer achei a Rádio ABC. Não, tu tinha que ir até a Rádio ABC, entendeu? E aí eu pensei, eu vou lançar isso. Aí eu disse, quem tiver um fã-clube, quem tiver sua banda, seu artista preferido, a gente pode fazer o programa, você se inscreve, você liga aqui pra rádio, a gente agenda uma data e aí você vem aqui e vai fazer o programa junto comigo. A gente bota as músicas que você escolher, vocês vão me ajudar. E aí quando terminou o programa, já tinha um monte de ligação. E uma delas me chamou muita atenção, era do menino assim. Pô, mina, tá ligado? Tem que fazer um programa sobre o Ramones, meu. Porque eu tenho todos os CD, e eu posso ir aí, não sei o que. Eu disse, não, claro, a gente vai fazer um programa sobre o Ramones. Que dia tu pode vir, tu traz teus CDs, e tu que vai escolher as músicas que a gente vai rodar, e por que elas são importantes pra ti, não sei o que e tal. Quando eu desliguei com ele, eu pensei, o que uma pessoa que ouve Ramones está no 1470M do diálogo, essa hora da tarde? Sim, porque ele tem todas as opções do FM. Rádios que tocam de vez, na essência, o Ramones, naturalmente. E ele tá aqui comigo. Então, assim, é um veículo, assim, que, tipo, eu tenho um carinho, assim. A gente chega nas pessoas, a nosso tom de voz, as pessoas, elas são... A gente é cego, a gente não sabe quem tá nos ouvindo e vendo, porque eles nos enxergam da maneira como eles querem, né? Formatam a nossa imagem. E acho maravilhoso o rádio. Quando eu fiz faculdade, eram, assim, tipo, todas as cadeiras de rádio era a primeira coisa que eu me interessava. E por quanto tempo tu ficou na Band? Eu fiquei menos de 2 anos. Eu fui embora. Eu cheguei em maio de 2004 e em novembro de 2006 eu fui embora. Foi 1 ano e meio, por aí. 1 ano e alguns meses. Foi uma repercussão grande demais, né, na Band, meu trabalho. Até hoje, assim, quando eu saio na rua, as pessoas dizem, eu te acompanhei desde a Band. Me lembro quando tu tava lá no meio dos homens debatendo. Tipo, foi muito legal. E aí eu fui pra RBS, foi bem no ano do Mundial do Inter, né? Pra mim foi muito importante, porque, tipo, eu comecei no final de novembro, dia 20 de dezembro o Inter já tava disputando o Mundial, eu já tava ao vivo com o Galvão Bueno, no show do intervalo, eu fazendo o embarque do Inter no aeroporto com aquele mar de gente, a chegada vivo para todo o Brasil, matéria pro esporte espetacular, enfim, né, transmissão que eu nunca tinha feito, porque a Band na época não transmitia os jogos, hoje transmite, mas na minha época não, fazendo transmissões, até ter a oportunidade de ser apresentadora, que nunca tinha sido na TV, né, e aí ver apresentadora, então foi uma escola maravilhosa também. E tu imaginava que tu ia chegar onde tu chegou? Nunca. Nunca tive noção, nunca busquei, na verdade. Eu sempre achei o máximo onde eu tava.
Eu achava o máximo estar na Rádio ABC. Achava o máximo ter que fazer matéria e, sabe, ir pra rua e tal, sabe? Pra mim era o máximo aquilo ali. Pra ti, naquela época, tu achava que tu ia fazer isso a tua vida tudo, inteira. sabe? Aí quando eles me chamaram pra Band, era o máximo na Band. Era muito legal. Domingo de manhã, assim, tipo, todo mundo, nossa, domingo de manhã tem que acordar cedo. Ai, era o máximo. Eu vinha na BR cantando. Porque eu morava lá, sabe? Vinha. Daí eu, assim, inventava umas coisas na hora, assim, tipo, eu perguntava pra vocês, o que vocês estão almoçando aí na casa de vocês? Ai, tô com uma fome. Daí eles começavam a mandar, né? O que tinha na casa de vocês? Aí eu dizia, eu acho que eu vou almoçar na casa de vocês um dia. Daí eu inventei isso. De almoçar com os telespectadores. Daí, com os telespectadores não, com os ouvintes. Aí o motorista da Band, às vezes ele me levava nos domingos, só pra eu ir lá na casa da pessoa, eu comia assim, tipo, estão fazendo pudim. Aqui em casa tá tendo um pudim hoje, eu tô indo aí só pra comer um pudim. Daí ele me levava lá, eu comia um pudinzinho e eu ia embora. Tipo, pras pessoas daquela casa era o máximo que eu ia lá, sabe? Mas pra mim era mais o máximo, eu tava em contato com eles, então, tipo... Eu nunca imaginei, assim, indo, sabe? Quando eu via, eu tava, meu Deus, eu tô aqui no final da Libertadores. Olha aqui esse mar de gente, Grêmio e Boca Juniors, eu tô aqui na transmissão. Daqui a pouco, eu tô aqui com o Inter na Bolívia, fazendo Libertadores. Olha só. Tipo, sabe, eu me dava conta das coisas. Eu tô com o Galvão Bueno no show do intervalo. Eu começava assim, olha só. Tipo, eu nunca fui atrás disso, sabe? Era uma coisa assim, tenho como objetivo em junho estar na Olimpíada. Não. Eu nunca traçava, sabe? Eu ia fazendo aquilo ali que eu tava fazendo hoje, era o máximo pra mim. Amanhã era amanhã e depois de amanhã era depois de amanhã. Mas quando eu vi, eu tava recebendo as oportunidades, sabe? E abraçando. E tem alguma cobertura que tenha sido muito marcante pra ti na tua trajetória? Se tu pudesse escolher uma cobertura, assim, que foi a mais especial. Pra mim foi a mais difícil. Eu sempre falo. Foi a do Brasil de Pelotas, do ônibus. Foi muito difícil. Eu chorei no ar, eu não me controlei. Isso assim. Pela Band ou já era na RBS? Eu era na RBS já. Eu me lembro que eu tava na escala pra chegar na TV às 9 horas. E aí eu tava dormindo em casa. E, assim, é muito natural, né? Quem trabalha com isso vai me entender que eu tô falando. Aconteceu um acidente tal, não sei onde, morreram 3 pessoas. Tu corre pra lá, tu não para pra pensar nas 3 pessoas que morreram, né? Tu para pra pensar na cobertura do acidente, o que aconteceu, buscar todos os dados, enfim, a família, as outras Adrenalina, coisas. Tu né? vai entender na hora que tu tá lá, né? Mas, tipo, tu não... Aquilo vira um número, entre aspas, pro teu trabalho. E aí, daí um colega meu me ligou de madrugada, assim. Ele me ligou e disse assim, Débora, tu não vai mais ter que vir às 9, viu? Tu tem que vir às 7. Porque caiu um ônibus do Brasil de Pelotas e tu vai ter que ir pra lá. Eu assim, quê? Ele morreram 3 pessoas e não sei o quê, tipo... Só que ele era do jornalismo, ele não entendeu o que é o Brasil de Pelotas, sabe? Meu Deus, eu não sabia nem quem era, eu já tava chorando na cama. Aí eu levantei, liguei na Gaúcha. Eu me lembro que era de madrugada, isso era umas 4 e pouco. Eu liguei na Gaúcha, e é isso que o rádio tem, sabe? Porque eu já queria estar lá, eu já queria estar na estrada, eu já queria estar na rua, eu já queria estar lá em Pelotas, eu já queria estar no beira do ônibus, eu já queria estar, sabe? Eu já queria estar vivendo aquilo lá. Então é isso que o rádio tem que me move, assim, sabe? Daí eu assim, meu Deus, né? Daí liguei o rádio, a Gaúcha já tava lá, tinha sido o Cláudio Milar, o maior ídolo da torcida, sabe? Um dos mortos, né? Claro que os outros, grandes perdas, mas assim, eu comecei a fazer a comparação, assim, da dor daquela torcida, porque, tipo, eles são muito apaixonados. Eu já levantei na mesma hora, eu já me levantei, já troquei de roupa, já tomei banho, já troquei de roupa e já me toquei pra TV. Vocês estão precisando de arquivo, vocês querem não sei o que, eu já vou fazendo isso, já vou buscando aquele outro, mas o que eu vou fazer? E, sabe, eu já queria estar lá em Pelotas naquela hora. E aí a gente foi pra Pelotas e eu cheguei lá, assim, foi tudo muito difícil, assim, de cobrir, porque tinha aquele envolvimento emocional, os jogadores todos machucados, chorando muito. O Darley, que acabou sendo o herói, né, que conseguiu correr e pedir socorro pra salvar os outros, sabe? Os amigos, os jogadores vendo os amigos que morreram, assim, abaladíssimos. A torcida, assim, chegava a se contorcer de chorar. Tipo, era um clima muito pesado. E eu absorvo tudo aquilo ali pra mim, sabe? Era como se fosse meu, todo mundo meu, tudo meu vivendo aquilo ali. E aí, quando eu ia entrar no ar, ao vivo, que eu fiz todos os vivos, eu fazia o vivo
o dia inteiro fazendo os vivos, né? Fiz os vivos da Globo, fiz os vivos da TV Com, fazia os vivos da Globo News. Tudo que precisava de vivo eu tava com os vivos, não tava fazendo reportagem. E aí, quando eu entrar ao vivo no Globo Esporte, me chega o caixão do Milar no estádio, que eles velaram os corpos no estádio, né? Eu não consegui controlar. Vendo o pai dele com a torcida, assim, sabe? Ai, é uma cena, assim, que é inesquecível. E aí, tipo, eu fiquei o dia inteiro ali, todo mundo se puxando, daí terminou ali, vamos pro cemitério, que daí vem ao vivo, no RBS Notícias, ia estar sendo enterrado o preparador físico. Aí a gente tinha que estar no cemitério, só que era no quarto andar. Daí todo mundo ajudando a puxar fio, todo mundo ajudando a se posicionar, todo mundo ajudando. Tava eu e o Brito, eu e o Paulo Brito na época, nos vivos. Aí fizemos os vivos no RBS Notícias. Daí tinha os vivos da TV Com. Aí terminou o RBS Notícias e eles disseram assim, a gente precisa agora pra TV Com num vivo no hospital com os feridos que seguem hospitalizados. E a gente correu pro hospital. Mais link, não sei o que, se posiciona. Daí quando eu tô posicionada pra entrar ao vivo para o último boletim, me chega uma ambulância com um cara todo esfaqueado, assim, do meu lado. Ai, meu Deus. Daí eu começava assim, porque a situação do fulano, e eu fazia assim, e eles tirando o cara ali do meu lado. Sério, foi um teste de fogo. E aí, quando eu voltei, como eu tava com aquilo tudo na cabeça, a gente tava voltando. Tava eu, o Fabinho, que era o motorista, o cinegrafista. Quando a gente voltou, a gente tava tão cansado emocionalmente, fisicamente, sabe? E que eu não conseguia dormir de medo, porque como eles morreram num acidente, eu achava que que o Fabinho ia dormir, que a gente não ia conseguir ficar aguentado acordado, que ele pegou junto o dia inteiro, junto com a gente, que assim como eu tava exausta, ele também tava, daí eu tinha culpa de dormir, de descansar e ele ter que ficar acordado. Então, assim, foi uma cobertura, assim, completa, assim, mexendo com várias emoções, assim. Uma missão cumprida de tu saber que tu conseguiu levar tudo que tu podia pro telespectador, mas, assim, desgastante de tu ver as pessoas, o sofrimento da torcida, o que significava para aquele clube, justo aquele clube, sabe, viver aquilo. Eu sempre digo, foi realmente muito marcante. Mais do que qualquer alegria que eu já tenha vivido, que foram muitas, pra mim, a que mais marcou foi esse dia triste. Pra finalizar, Grêmio é o Inter. Tô brincando. Eu sempre digo que é muito... Seria burro até, da minha parte, escolher um ou outro. Porque quanto mais eles vencem, mais a gente garante audiência, mais... Quanto mais eles venceram, mais eu viajei, mais eu fiz matérias em rede nacional, mais eu consegui fazer jogos importantes, mais eu consegui estar no meio dos grandes eventos esportivos, graças a eles. Então, quanto mais eles vencessem, era muito mais pra mim, profissionalmente, entendeu? Eu nunca consegui, até tenho na minha casa, meu pai é torcedor, minha mãe é torcedora, tipo, eles me xingam. E dizem, tu tava muito colorada, tu tava muito gremista hoje no programa, tu tava muito colorada, não sei o quê, minha família, né, Grenal, enfim. Eu não consigo, sabe, ter essa coisa de secadora, de... E todo mundo deve ficar tentando adivinhar. Todo mundo, sério. Se eu pudesse ganhar R$1 R$1 pra cada vez que eu tive que responder se eu sou gremista ou colorado ou que vieram me perguntar, eu tava milionária. E o pessoal chuta também, né? Não, eles têm certeza, assim. Tipo, eles olham, eu sempre soube que tu era gremista, ou sempre soube que tu era colorada. Já me viram com camisa no jogo do Inter, já me viram com camisa no jogo do Grêmio. Tipo, já fizeram absurdos de teses sobre a minha vida clubística. Mas é como eu digo, sempre digo, as pessoas não entendem. Por que tu diz que tu é Novo Hamburgo? Tu não tem como torcer pro Novo Hamburgo. Assim, se vocês tivessem crescido num estádio, sendo acolhida como filha, como eu fui quando eu comecei, como foi no 15 de Campo Bom, que hoje infelizmente não existe mais, que eu chegava lá, tinha o meu banquinho, um pratinho de pizza e um pratinho de bolo, eu duvido que vocês não teriam um amor eterno por esses clubes. Então, hoje o 15 acabou, mas eu sou Novo Hamburgo e quero sim, sempre que Grêmio e Inter vençam. Pra mim é sempre... uma torcida enorme para que eles vão ver. Então tá. Fiquei devendo algo? Não. Sumiu tudo, foi ótimo. Isso aí? Isso aí. Tem mais coisas ali. Te segurei por muito tempo. Não.